Bom, vamos então começar essa série agora oficialmente. Então a série vai se chamar Música Viva, você já deve ter visto o vídeo de apresentação. Se você não viu, eu vou explicar mais ou menos o que vai começar, como é que vai ser a série. Então nesse vídeo vai estar tudo bem explicadinho sobre os detalhes da série. E esse aqui nós vamos direto com a primeira parte dela. Então vamos começar com um álbum em específico. E esse aqui é o único que eu vou diferenciar um pouco de todos os outros 34, porque esse aqui é muito especial, esse aqui é realmente diferente de tudo, e ele vai ser o primeiro justamente por ser muito especial. Eu estou falando de um álbum que é de uma banda que é uma das minhas bandas favoritas da vida, né? E é um álbum que pra mim ele é a essência de um álbum ao vivo. Ele é tudo que um álbum ao vivo precisa ter e ele tem muitas histórias que eu vou contar aqui bem especiais sobre ele. A banda em si é uma banda que para mim é uma das bandas favoritas da vida, que é o The Who, né? Banda inglesa, uma banda seminal, importantíssima. E esse álbum específico que eu estou falando foi lançado no ano de 1970. Eu já vou colocar ele aqui para você saber qual que é. Eu estou falando do álbum Live at Leeds, lançado no ano de 1970. Esse álbum que tem uma capa bem legal, parece um embrulho, parece que é um presente o álbum, é bem interessante. O Live at Leeds ele tem muitas histórias e talvez seja o maior álbum ao vivo já lançado por alguma banda, por algum grupo. Ele é muito, muito especial. Tem um outro que vai estar nessa série que também é bem especial, mas esse aqui é um pouco mais, porque ele tem histórias muito interessantes. Eu vou contar sempre o contexto do que aconteceu com a banda para chegar nesse momento, o que estava rolando dentro da história deles. Mas o Live at Leeds é muito interessante porque o Live at Leeds foi lançado no ano de 1970. Em 1969 foi lançado o grande álbum da história do The Who, que é o Tommy, que eu já falei, inclusive, nos 20 álbuns favoritos da minha vida, que o Tommy é talvez o mais favorito de todos. É uma ópera rock lindíssima. Mas o Live at Leeds foi lançado no ano de 1970, então depois do Tommy. Só que o The Who era uma banda que tinha muitas coisas que já tinham acontecido. Eles começaram lá em 63 e eles tiveram uma fase mais mod, né? Que eles tiveram uma influência muito grande daquela cena britânica que estava acontecendo, então com Beatles, com o pessoal do Kinks. Então eles tinham uma fase mais mod. O primeiro álbum deles lançado que tinha The Kids Are Alright e My Generation tem muito disso. Eles começaram a vir uma fase um pouco mais experimental depois, né? Eles ainda tiveram a Quick One, que é bem experimental, depois eles tiveram The Who Sell Out, que é bem experimental. Não chega a ser nada psicodélico, mas tem coisas experimentais ali dentro. Depois eles tiveram Magic Bus, que foi uma coisa mais centrada, e finalmente tiveram Tommy, que é aquela ópera rock lindíssima, maravilhosa. Eles chegam no ano de 1970 com quase 7 anos de banda sem ter lançado nenhum material ao vivo praticamente, exceto alguns singles aqui e ali. E a banda, o The Who, era muito conhecido pelos seus grandes singles, né? Eles tinham singles como Can't Explain, que jamais foi lançada em nenhum disco de estúdio. Eles tinham singles como I Can See For Miles e tudo mais. E aí a banda estava sentindo que precisava lançar um álbum ao vivo, todo mundo na época estava lançando e eles queriam lançar um também. Dizem as más línguas que eles fizeram várias reuniões porque eles tinham muita coisa gravada que nunca foi lançada ao vivo. Fizeram várias reuniões, juntaram um monte de gente e nunca saía do papel, eles chegavam e nunca chegavam a conclusão nenhuma. E aí dizem as más línguas que Keith Moon, baterista da banda, chegou e disse assim: vocês querem lançar um álbum ao vivo? Nós vamos marcar um dia e nós vamos lançar. E todas essas gravações que a gente vai botar fogo nelas. E dizem que realmente eles juntaram todas essas gravações ao vivo que eles tinham desses 7 anos de banda e botaram fogo em tudo. E disseram, não, nós vamos marcar um dia e nós vamos gravar esse álbum. E eles marcaram 2 datas. Uma em Londres e gravaram outra em Leeds, na cidade de Leeds. A de Londres não deu muito certo porque o baixo do John Entwistle não pegou muito bem, a gravação ficou ruim. A de Leeds foi gravada perfeitamente. Então eles resolveram iam lançar como Live at Leeds. Se você pegar a tracklist desse álbum original lançado no ano de 70, você vai achar muito estranho, porque só tem 6 músicas.
E foi realmente essa a intenção. Na verdade, o álbum depois foi relançado nos anos 90 com todas as músicas inteirinhas, e aí um set de 30 e poucas músicas, quase 2 horas de duração. Mas originalmente ele só tem 6 músicas, tá? É um álbum simples, não é duplo, ele é simples, com 6 músicas. E o mais interessante, nenhuma do Tommy. Nenhuma do Tommy. Todas as 6 músicas são músicas antes do Tommy. E na verdade, dessas 6 músicas, 3 são deles. Outras 3 são covers. Por quê? Isso já foi dito algumas vezes pelo Roger Daltrey. Eles queriam mostrar o quanto a banda era incendiária ao vivo, mostrar a parte mais forte. Então eles pegaram de todas as 30 músicas que eles gravaram, escolheram as 6 mais incendiárias e mais fortes que eles tinham para lançar nesse álbum. Então esse álbum saiu com 3 covers e 3 originais deles. E nenhuma do Tommy, que eles tinham recém-lançado. Então é muito interessante isso. Só que o álbum, ele dispensa a parte do Tommy, porque ele é muito bom assim mesmo. Esse álbum, ele vai abrir com Young Man Blues, que é um cover do Mose Allison. Cara, Young Man Blues é simplesmente 50 mil vezes melhor na versão do The Who do que na do Mose Allison, só que ela tem uma proporção absurda aqui, né? But you know, in the old days, when the young man was a strong man, all the people, they stepped back when the young man walked by. Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. Cara, é incrível, o peso dela se torna muito maior. Talvez seja um dos melhores covers que alguém já fez. Sério, essa versão de Young Man Blues é sensacional. Depois eles tocam o original deles, que é Substitute, que só tinha sido lançada em singles, né? Substitute nunca tinha sido lançada em um álbum de estúdio, e aí acabou sendo essa versão ao vivo, que é bem interessante, muito boa. Depois eles fazem outro cover, agora um cover de Ed Cochran tocando Summertime Blues. Cara, dispensa também, a versão melhor que a do Ed Cochran, é lindíssima, essa versão de Summertime Blues. Eles fazem um outro cover agora, um cover de Johnny Kidd tocando Shaking All Over. Shaking all over. Depois disso, eles tocam a grande música deles na época, na década de 70, que é My Generation, que é uma versão estendida, que tem 14 minutos, eles fazem uma jam enorme no meio, bem legal, bem interessante. Mas é claro que era obrigatório ter nesse álbum, né? My Generation foi o grande sucesso dele na Inglaterra, mais do que qualquer outra música, então eles tinham que colocar nessa versão. E a última música que fecha o lado B, né? A sexta música, que é Magic Bus, que é uma música que eles já tinham lançado num compacto chamado Magic Bus, mas que nessa versão ao vivo fica muito melhor e é muito interessante. Você percebe a qualidade de apresentação deles nessa música, e é isso que eu mais deixo salientado aqui sobre o Live at Leeds do The Who, que ele simplesmente consegue ser incendiário quando tem que ser, muito coeso, ele simplifica as coisas quando tem que simplificar, e principalmente a qualidade sonora. É inacreditável que nas versões mono e nas versões estéreo do Live at Leeds ele seja tão bem gravado. O baixo do John Entwistle, que fica no ouvido direito, ele é pulsante, o álbum inteiro, você consegue ouvir tudo, você consegue ouvir onde o Pete Townshend erra algumas notas, é simplesmente sensacional. O Live at Leeds é imprescindível. Se você quer ouvir um bom álbum ao vivo, eu diria para você começar com Live at Leeds, porque não parece que é ao vivo de tão bem gravado que é, mas você consegue perceber que tem plateia ouvindo eles, porque, por exemplo, em Young Man Blues, quando a música fica um pouco mais parada, você consegue ouvir a plateia respirando em algumas partes, esperando para ver o que o Roger Daltrey vai falar. Então é simplesmente sensacional. Live at Leeds é com certeza um dos álbuns mais bem gravados de todos, e um dos mais especiais para mim, porque o Live at Leeds reúne
toda essa fase experimental do The Who, mas ao mesmo tempo reúne essa parte caótica, essa parte até incendiária da banda, sabe? Aquelas grandes imagens do Keith Moon quebrando a bateria e o Pete Townshend quebrando as guitarras. Você sente isso ouvindo Live at Leeds, por isso eles têm que ser o primeiro álbum a ser falado. Ouçam Live at Leeds do The Who para ouvir um verdadeiro álbum ao vivo. E agora, vamos falar de uma banda britânica, uma banda inglesa, né? Que infelizmente já não está mais ativa, né? Uma pena que desde 2015 eles já não existem mais, né? Uma banda que eu não consegui ver ao vivo, infelizmente. Mas vamos falar de um álbum ao vivo deles, lançado no ano de 1981. Estou falando do Motorhead, com o álbum No Sleep Till Hammersmith, lançado em 1981. Bom, o Motorhead, em 1981, já tinha lançado 3 álbuns. O álbum de estreia, o Motorhead 1, o Overkill e o grande álbum Ace of Spades, né? E tinha lançado o Bomber, então são 4, desculpe. Motorhead, o Overkill, o Bomber e o Ace of Spades. E eles chegam no ano de 1981 com uma grande turnê para lançar o álbum Ace of Spades, e eles gravam boa parte da turnê e resolvem lançarem um álbum ao vivo. É interessante porque o nome do álbum é No Sleep Till Hammersmith, seria Sem Sono até chegarmos a Hammersmith. Hammersmith, que é um grande palco, né, de Londres, né, aliás da Inglaterra, né, um grande anfiteatro, é como o Madison Square Garden, só que o engraçado é que não tem nenhuma música gravada no Hammersmith, esse álbum. Tem músicas gravadas por toda a Inglaterra e toda a Europa, mas nenhuma delas foi gravada no Hammersmith. É bem interessante isso. Mas esse álbum ele captura toda a essência da banda até aquele momento, no auge, né? Porque Ace of Spades é o auge do Motorhead, né? É o grande álbum lançado por eles, então foi um registro do melhor momento da banda, né? Da formação clássica, né? Do triozão, né? Com o Lemmy no baixo e no vocal, Fester de Clark nas guitarras e na bateria ninguém mais, ninguém menos que Phil Animal Taylor. Então é uma grande formação, e esse álbum ao vivo aqui ele é sensacional, né? Ele tem as melhores músicas possíveis nas versões ao vivo. Eu citaria, por exemplo, Ace of Spades na versão ao vivo é matadora, é sensacional. Tem ainda músicas muito interessantes que eles resolveram colocar, como The Hammer, que é uma das músicas mais pesadas do Motorhead, eles colocaram na versão ao vivo, é sensacional. Ainda tem outras músicas muito interessantes que eles gravaram, como a clássica Motorhead, né, que eles resolveram gravar ao vivo, e tem ainda outras que são meio que obrigatórias, né, como o Bomber era óbvio que eles iam colocar, a Stay Clean, a No Class e a Overkill eles iam colocar, mas tem um destaque muito interessante aqui, que é o que eu mais gosto nesse álbum, talvez, que seja a faixa We Are The Road Crew. We Are The Road Crew é uma faixa que foi gravada no Ace of Spades, que fala sobre o pessoal que ajuda a banda, né? Então os holds, né? Então é uma música que o Lemmy fala sobre os holds da banda, sobre o dia a dia na estrada, e isso é muito interessante. E nessa versão ao vivo, no No Sleep Till Hammersmith, ele chama os holds do Motorhead para cantar com ele We Are The Road Crew. É simplesmente sensacional. Quando você ouve, você já pô, os membros do Motorhead cantando We Are The Road Crew. Então é muito bom. Esse ao vivo ele pega justamente a fase mais áurea do Motorhead, a fase mais não é mais pesada, mas ela é a mais intensa, a fase mais forte do Motorhead, e com versões ao vivo que ficaram definitivas. Eu acho muito bom. Por exemplo, Iron Horse eu prefiro ouvir na versão ao vivo do que na versão de estúdio, na minha opinião, pelo menos. Então, No Sleep Till Hammersmith é muito bom na turnê justamente do lançamento do Ace of Spades. Depois eles ainda iriam lançar mais um álbum de estúdio com essa formação, que seria o álbum Iron Fist, em 82,
E depois aí o Fast Ed Clarke sai, aí a banda começa a entrar em outras situações que não vem muito ao caso aqui, mas o No Sleep Till Hammersmith, ele é um álbum obrigatório se você vai ouvir a discografia do Motorhead, ele é muito bom. Inclusive, seja talvez o melhor registro ao vivo do Motorhead, na minha opinião. Agora, vamos falar de um álbum um pouco diferente, de uma banda um pouco diferente dessas duas que eu já citei. Nós vamos falar agora do Testament, certo? Que é a minha banda preferida de thrash metal, que tem o melhor álbum de thrash metal dos tempos, que é o The Legacy, o primeiro álbum deles. O Testament, eu vou falar aqui do álbum de 2005 deles, chamado Live in London, certo? Que é uma fase bem diferente da banda, em que a banda resolveu mudar bastante para fazer esse álbum ao vivo. O Testament teve um outro álbum ao vivo lançado no final dos anos 80, que pra mim ele não é muito interessante, tá? Na verdade, o Testament teve alguns álbuns ao vivo antes do Live in London, né? Eles tiveram um EP que é o Live at Eindhoven, que não é muito bom. Return to the Apocalypse City, que também não é tão interessante. Não tem faixas tão incríveis, são muito curtinhos por serem EPs, não são tão legais. E eu tenho o Live at Fillmore em 95, que foca na fase que a banda tava em 95, que não é muito a minha preferida, né? Então, né, fica um pouco difícil. Depois eles até lançaram um Eindhoven inteiro de 87, só que 87 não pega toda a fase legal do Testament. Porém, o álbum de 2005, o Live in London, pega justamente a fase mais legal do Testament. Por quê? Em 2005, a banda tinha passado por várias fases, né? A primeira fase, que é a minha fase preferida, que é até o Souls of Black, a banda já tinha meio que largado um pouco dessa fase mais trash, entrou nos anos 90 com o The Ritual, que é um ótimo álbum, mas ele é um pouco mais polido, ele é um pouquinho mais acessível. Depois, nos anos 90, a banda se torna outra coisa, né? Com um álbum Low, com o Demonic, a banda se torna uma coisa bem mais pesada, bem mais death metal, coisa realmente muito, muito mais além. Que não é muito o que eu gosto no Testament, eu gosto mais do Testament no thrash metal. E o legal do Live in London é que eles focam justamente nisso. Em 2005 a banda tinha passado por uma série de mudanças de membros, e eles chamam alguns dos membros originais para gravar esse álbum em homenagem à fase áurea mesmo do Testament. E quem é que está gravando aqui com o Testament nesse álbum, que é muito interessante? Praticamente a formação original. Estão o Chuck Billy, o Eric Peterson, o Alex Skolnick, o Greg Christian e o Louis Clemente grava algumas faixas desse álbum, ou seja, praticamente a formação original clássica do Testament está nesse álbum, com as melhores músicas da melhor época do Testament aqui, né? Eles tocam principalmente músicas até o The Ritual em 92. Na verdade eles só tocam músicas até o The Ritual, mas principalmente com um enfoque maior nos 4 primeiros. E isso é sensacional. E pra mim aqui, vou ser muito sincero, as versões ao vivo elas são tão boas quanto as de estúdio. É sensacional. Esse álbum é muito, muito bem gravado. E acho que a evolução de vocal do Chuck Billy aqui coube muito bem, porque nos anos 90 ele desenvolveu muito o gutural dele para cantar mais death metal, e aqui, quando ele coloca nas músicas que não tinham nas versões originais de estúdio esse gutural, fica muito interessante. Eu destacaria todas as músicas. Todas as 14 músicas aqui são perfeitas, na minha opinião, nessas versões. Mas tem algumas versões aqui que ao vivo ficaram de encher os olhos, né? Por exemplo, a versão de Into the Pit aqui é incrível, porque tu se sente, né, dentro do pit mesmo, dentro do mosh pit, quando ele puxa This one's called Into the Pit. This one's called Into the Pit. Cara, tu sente que tu vai participar do mosh pit, é simplesmente sensacional essa versão. Tem uma versão matadora de Over the Wall e de Raging Waters, e fecha com a minha música preferida do Testament, que pra mim talvez seja mais legal que a versão de estúdio, que é Disciples of the Watch. Uma música sobre, quem não sabe, sobre Children of the Corn, o livro do Stephen King, e essa versão aqui é matadora, é sensacional. E é um álbum que eu recomendo muito você ouvir se você gosta de thrash metal, se você gosta de porradaria, você tem que ouvir o Live in London,
do Testament. Bom, vamos voltar a falar de bandas inglesas. E agora nós vamos falar de uma entidade inglesa. Uma banda que é muito esquecida, que não recebe nunca os créditos que deveria receber. E é uma bandaça que eu adoro de paixão, amo demais essa banda que está realmente no meu coração depois que eu conheci eles, que é o Uriah Heep. O Uriah Heep é uma banda esquecida, muita gente até tirava muito sarro deles por eles serem meio... como é que eu posso dizer assim, meio... digamos um termo bem chulo aqui, um pouco espadinha demais para os anos 70, o que eu acho uma sacanagem, porque os caras têm músicas incríveis. E o álbum que eu estou falando aqui é o Live 1973 Uriah Heep. Esse álbum que tem a capa preta, né? É o primeiro álbum ao vivo do Uriah Heep e ele pega uma das fases mais interessantes do Uriah Heep. Aqui o Uriah Heep tinha recém lançado o Magician's Birthday no ano anterior, em 1972. O Magician's Birthday, que é pra mim a grande fase do Uriah Heep, que consagra a melhor formação do Uriah Heep, na minha opinião. Que tinha na formação mais clássica o David Byron nos vocais, que é sensacional. Tinha o Ken Hensley nos teclados e também fazendo vocais. O Mick Box, interminável nas guitarras, como sempre. O Lee Kerslake na bateria. E no baixo, o Gary Tang, que era um neozelandês que tocava demais. Nesse álbum aqui ele demonstra o quanto que ele toca. E, como eu disse, o Live 73 do Uriah Heep, ele é justamente na melhor fase da banda, na minha opinião, que é a fase do Magician's Birthday, né? O Uriah Heep já tinha lançado 5 álbuns de estúdio, todos são muito bons, mas essa fase que pega o Demons and Wizards e o Magician's Birthday, que é um atrás do outro, que tem justamente essa formação, é a melhor fase, na minha opinião, e aqui tem músicas que são simplesmente matadoras na versão ao vivo, é simplesmente sensacional. Bom, esse álbum, ele tem uma introdução linda, que começa com Sunrise, que é legal que o David Byron fala, que ele começa assim, não, deixa que o pessoal tá só afinando aqui os instrumentos, nós já vamos começar. Aí o Ken Hensley puxa uma nota no teclado, e essa nota vai aumentando, e ela, pum, abre com Sunrise. Que música, cara, simplesmente sensacional. Tem várias outras músicas que são muito boas aqui, como Sweet Lorraine, Traveler in Time, Easy Living, que era um grande sucesso da banda no momento, eles tocaram e ficou sensacional ao vivo. July Morning, muito boa. Tears in My Eyes, nessa versão aqui é de chorar realmente, é muito boa. Eles ainda têm aqui Gypsy, que ao vivo aqui ficou maravilhosa. A versão de Gypsy, que no álbum de estúdio, no primeiro álbum deles, já era maravilhosa, aqui ficou mais. É incrível. Circle of Hands, que é muito boa. Adoro essa música. Look at Yourself, que é do álbum Look at Yourself, que foi um grande sucesso na Inglaterra. Aqui também é uma ótima versão. Tem Magician's Birthday, que eles cantam parabéns pro Magicians. É sensacional nessa música. Ainda fecha com Love Machine e tem uma medley no final de várias músicas de rock and roll dos anos 50, né? Eles tocam aqui, por exemplo, Roll Over Beethoven, Blue Sweet Shoes, Hound Dog e Whole Lotta Shaking Going. Para terminar, assim, uma jam muito legal. Pô, esse álbum do Uriah Heep é sensacional, eu recomendo muito você ouvir. A qualidade sonora é muito alta. Eles dizem que tem muito overdub nesse álbum. Eu não sei o quanto disso é realmente overdub, mas é muito bem gravado. Eu gosto bastante desse ao vivo do Uriah Heep, que consagra pra mim a melhor formação, a melhor fase do Uriah Heep, essa fase do Magician's Birthday. É sensacional, vale muito a pena ouvir o Live 73 do Uriah Heep. E o último álbum que eu vou falar desses álbuns ao vivo nesse vídeo, eu sempre vou tentar colocar pelo menos um álbum de um artista solo. E nesse caso aqui, não é bem um artista solo, mas na prática é. Estamos falando de um cara, um americano que eu gosto muito, tenho muito respeito pela qualidade dele, que é o George Thorogood. O George Thorogood ficou conhecido
por causa de Bad to the Bone, tocou em tudo quanto é filme, mas ele tem uma carreira muito interessante do ponto de vista dos álbuns que ele lançou. E ele sempre foi conhecido por ter grandes versões ao vivo, né? Então aqui eu tô falando do álbum dele, o Live, de 1986. Esse álbum pega toda a melhor fase da carreira do George Thorogood, que se apresentava como George Thorogood and the Destroyers, mas aqui ele só assina como George Thorogood. Então praticamente a gente pode dizer que é um álbum solo, né? Embora a banda seja a mesma, ele está assinando como ele, né? E aqui ele toca as melhores músicas da carreira dele em versões ao vivo estendidas e muito interessantes. Então aqui eu destacaria nesse álbum, que é puro blues, né? Esse álbum tem muita coisa de blues e daquele rock and roll primário, né? É super interessante isso. Mas eu destacaria principalmente as versões ao vivo de Nighttime, matadora. Tem One Bourbon, One Scotch, One Beer, que é uma das minhas músicas preferidas dele, que eu gosto muito. Aqui na versão ao vivo ela é estendida e fica muito interessante. Ele ainda toca Alley-Oop, Madison Blues, que está no primeiro álbum, que é uma raridade, um blues muito bem feito, gosto bastante. Ele toca o grande sucesso dele, que é Bad to the Bone, né, que estourou em 1982. E ainda tem Sky Crying, que é muito boa, e Reeling and Rocking, que é um coverzinho do Chuck Berry, que é bem interessante. Esse álbum, o Live do George Thorogood, é um álbum para quem gosta bastante de blues, tem um prato cheio, muito bom. E para quem gosta muito do estilo americano de se fazer grandes medleys, né? Interagir bastante com a plateia, ele conversa muito, tem muitas trocas interessantes ali, faz o pessoal cantar bastante, é bem interessante esse álbum do George Thorogood por conta disso. E também eu destaquei o seguinte: se você gostou de ouvir o live do George Thorogood, dê uma chance pro primeiro álbum dele, que é o George Thorogood and the Destroyers, lançado em 78 ou 79, não lembro muito bem, mas é muito bom, vale a pena ouvir também se você tiver interesse.